Vamos começar, porque eu sei que vocês têm muitos compromissos nesse sábado, né? Sábado, 5 da tarde. Pois é. Então, a ideia aqui é discutirmos as resoluções, as questões da prova do nível 3 da OBRO de 2019, né? Claro que sempre publicamos o gabarito, mas nem sempre a resposta que está lá no gabarito é perfeitamente aceita pelo professor ou pelo aluno, em alguns casos, né? Como a primeira questão dessa prova de 2019, que vai falar sobre luminosidade e brilho das estrelas. E essa questão surtiu assim tantas dúvidas aos professores que nos ligaram, muita gente nos ligou, muita gente mandou e-mail, mandou WhatsApp. Não, Canário, mas deve estar errado aí, seu gabarito, não sei o quê, não é possível, não entendi, explica de novo. Bem, então, lá na prova a gente coloca o certo, errado aqui, etc e tal, né? Mas o conceito de brilho e luminosidade não é assim muito bem compreendido pelos professores, por alguns professores, bem entendido, e por alguns alunos, né? Então, aqui vamos discutir de novo, explicar rapidamente, até fazer um exemplo aqui, até trouxe 2 lâmpadas aqui para simular 2 estrelas, né? Então, de vez em quando eu dou uma lida aqui, mas, olha, quando tiver a resposta com ovo, bomb, fog, em amarelinho assim, significa que é ou o Tibérios respondendo, nosso assessor de imprensa, ou a Pamela respondendo, tá? E hoje é o dia dela ficar ali como auxiliar aqui da nossa live. Então, eu vou compartilhar aqui a tela onde vamos exibir a prova do nível 3 para vocês. Nível 3, prova do ano passado, é claro. Está aqui, tá? Deixa eu tirar minha careta daqui, que está me atrapalhando. Isso aqui. Vou ler para vocês, depois vou discutir um pouquinho, tá? A luminosidade de uma estrela é uma característica própria dela e depende do seu raio e da sua temperatura superficial. Já o seu brilho depende da distância dela até nós. Podemos comparar a luminosidade de uma estrela à potência de uma lâmpada comum. Essas que estão aqui, né? Uma lâmpada de 60 watts acesa, por exemplo, terá sempre 60 watts, a qualquer distância que esteja de nós. No entanto, ela será mais brilhante à medida que estiver mais perto de nós. Então, aqui estamos dando 2 definições, 2 conceitos pertinentes à astronomia e à astrofísica. Luminosidade. Então, está escrito ali. É uma característica da estrela, tal como a característica de uma lâmpada. De uma lâmpada. Está escrito aqui. Essa aqui é 60 watts. Tá? Então, vai ser 60 watts, esteja aqui, esteja lá no outro quarteirão. Propriedade da estrela. Ou da lâmpada. Só que aqui, a gente, não, fora da astronomia, chamamos isso de potência. Tá? Os astrônomos preferem chamar isso de luminosidade, mas é a mesma coisa, é a quantidade de energia por unidade de tempo, joule por segundo, é a potência. A potência e luminosidade, então, é a mesma coisa, ok? E depende do que, então? Depende do raio da estrela, do volume ou do diâmetro, como você queira, e da temperatura da superfície da estrela. Está escrito aí. Já o seu brilho depende da distância dela até nós. Bem, certamente você já andou por uma rua à noite com a iluminação pública e as lâmpadas são todas iguaizinhas. No entanto, aquela que está em cima de você brilha muito mais, óbvio, não é? E aquela que está lá longe, a 2 quarteirões de você, mal você consegue enxergá-la. Entendeu? A potência delas, a mesma. Mas o brilho, a luz dela que chega até você, vai diminuindo à medida que o objeto está afastado de você. Tá bom? Então está explicado o que é luminosidade e o que é brilho. E demos o exemplo, comparando com
falando das 60 watts. Agora vamos, então, às perguntas. Pergunta 1. Suponha que você olhe para o céu e veja a estrela A com o mesmo brilho da estrela B. Escreva se ele certo ou ele errado na frente de cada afirmação. Então, durante essa pandemia, que o céu está mais limpo, não tem poluição, que bonito que é estar de observar o céu, né? Aí você saiu lá para a sua janela e observou duas estrelas que têm o mesmo brilho. E aí serão feitas aqui, na verdade, 3 hipóteses. E você vai dizer se está certo ou se está errado. Primeira linha. Se a estrela A é mais luminosa, então ela está mais distante de nós do que a estrela B. Você viu as duas estrelas com o mesmo brilho. A gente está fazendo uma hipótese. A estrela A é mais luminosa. Então ela está mais distante do que a estrela B. Certo ou errado? Até comprei aqui uma lâmpada super potente aqui, ó. Essa aqui, essa quadradona aqui, tá? 100 watts. E essa daqui, 60 watts. Tá bom? Então, essa daqui, super luminosa. Mas eu estou vendo as duas com o mesmo brilho. Significa o quê? Que essa mais luminosa tem que estar mais distante. Cadê? Aqui, mais distante. Né? Daí, essa de 60 está mais perto. E eu estou vendo, então, as duas com o mesmo brilho. Então, está certa a afirmação. Se a estrela A é mais luminosa, e estou vendo ela com o mesmo brilho que a estrela B, é porque ela está mais distante, né, do que a estrela B. Segunda linha, por outro lado. Se a estrela B é menos luminosa, então ela está mais perto de nós. É óbvio, né? É o inverso. Então, se a estrela B é menos luminosa, né? 60 watts, e estou vendo ela com o mesmo brilho do que a outra, então ela está mais perto de nós, né? Era isso, pessoal, tá? E a terceira linha, se ambas têm a mesma luminosidade. Bem, se ambas são de 60 watts, o único jeito delas teriam o mesmo brilho e estarem à mesma distância. Então, se ambas têm a mesma luminosidade, estão à mesma distância de nós. Tá certo, as 3 primeiras estão certas. E a quarta linha, a luminosidade de uma estrela não depende da distância dela até nós. Veja só, está escrito no enunciado. Do que depende a luminosidade da estrela? Está escrito a primeira linha ali. A luminosidade de uma estrela é uma característica própria dela na segunda linha. E depende do seu raio e da sua temperatura. Está escrito aí. Né? Então, se ele afirmou, né, que depende da distância, a luminosidade, não, está errado, é claro. Né? E a última linha. O brilho de uma estrela não depende da distância dela até nós. Mas está escrito no enunciado que depende. Então, né? É fácil responder, basta ler no enunciado. O brilho de uma estrela não depende da distância dela até nós. Depende, claro que depende. A coisa está dado 60 watts aqui, está mais longe, está mais longe, o brilho vai ficando menor. Então, o brilho de uma estrela depende. Né? E a luminosidade, a penúltima linha, não depende da distância dela? A luminosidade não. É intrínseca da estrela. Né? Então, a luminosidade da estrela não depende. Está escrito que depende. Né? Vamos ver aqui como que ficava. Então, bem, já falei como ficavam as respostas todas aí, né? Só para conferir. Então, certo, né? E o último, o brilho de uma estrela não depende? Depende, é claro. Então, o único errado ali era o último, né? Percebe que o enunciado deu condições do aluno responder às perguntinhas que estão abaixo, né? Então, a gente sabe das dificuldades dos alunos em aprenderem astronomia nos seus livros didáticos, é um bom conceito de astrofísica no seu livro didático.
ainda mais se for aluno do 6º ano, que, né, acabou de sair do 5º ano. Por isso, os nossos enunciados precisam ser informativos, né? Então, estamos aqui para verificar o quanto o aluno sabe ou não sabe. Não é um Enem, isso daqui não é um vestibular, isso aqui é uma Olimpíada, né? Tá? Então, se o aluno já sabe ler, e supomos que saiba, né? Tem foco, né? Quero responder essa questão. Lê, relê com atenção, entende o que leu, certo? E com certeza ele consegue responder, né? Vamos rodar a telinha aqui para a pergunta número 2. Deixa eu ver se consigo rodar a telinha aqui. Número 2. Aqui. Essa é muito interessante. Pois também não depende do aluno ter estudado isso no seu livro didático. Aliás, em nenhum livro didático vai aparecer essa pergunta aqui, né? Mas está dentro do seu raciocínio, a sua capacidade de responder essa pergunta está no seu raciocínio, a partir da sua visão, do seu dia a dia. Se você vê um carro longe, ele parece pequeno. Se você olha para o céu, vê um avião, né, lá no alto, ele parece uma coisinha de brinquedo. Pois quanto mais distante você está do objeto, bem menor ele parece ser, é ou não é? É uma experiência que qualquer um tem, né? Observar as coisas, certo? Está muito longe, parece pequeno. O melhor exemplo é o avião. Você vê, ouve o barulho do avião, cadê o avião? Cadê o avião? Cadê? Ah, está lá o avião. Às vezes você vê o risco da fumaça dele, da fumaça não, aquela turbulência que ele causa e condensa, né? Você vê aquela faixa branca atrás dele, aí você vê o avião, né, na frente. Porque está longe de você. Ah, quando ele passa em cima da sua comunidade, ali antes de pousar no aeroporto, quem mora aqui perto do aeroporto do Galeão, né? Vê aquele monstro pousando, né? Que ele está passando pertinho. Então, todo mundo tem essa ideia. Se está distante, é pequeno. Se está perto, é grande, né? Então, vamos ler aqui a questão 2, parada de enrolar. Na figura, o disco da esquerda representa o disco do Sol, tal como ele é visto da Terra. Bem, todo mundo vê o Sol, é claro, parece o tamanho de uma pizza gigante ali, de mussarela, né? Os 4 discos seguintes representam o Sol, tal como ele é visto de outros 4 planetas do Sistema Solar. Então, o primeiro está escrito lá, Sol visto da Terra. E aí você tem o Sol visto de 4 outros planetas. Tá? E está em escala, isso daí. Não está chutado, não. Está calculado direitinho. Pergunta 2, então. Assinale a alternativa que apresenta os nomes dos planetas de onde se vê o disco do Sol como desenhados em A, B, C e D. Ou seja, debaixo ou dentro de cada disco está a letrinha A, B, C e D. Representa o disco do Sol tal como você o vê estando sobre 4 diferentes planetas. Então, assinale uma das 4 alternativas que estão embaixo, né? Só estou mostrando 3 agora, né? Que indica corretamente de onde você está vendo o Sol. Conforme o tamanho do disco que está desenhado ali, mas que você tem que comparar com o disco do Sol visto da Terra. Antes de entrar nas alternativas, sobre a letrinha A tem um pontinho. É como você veria o Sol estando de um planeta. É claro que esse planeta tem que estar muito mais longe do que a Terra, não é? E se da Terra você vê do jeito que está desenhado na figura da esquerda, para você ver o Sol do tamanho de um pontinho, você tem que estar vendo ele bem de longe, de um planeta bem longe. Né? Em B, você tem que estar vendo ele de um planeta que não está tão longe, né, quanto de onde você está vendo o planeta, né? Você está vendo o Sol, tem a aparência daquele pontinho sobre a letra A. E assim por diante. Letra C. É o tamanho do Sol que você vê estando num planeta. Mas repara que o disco C já é maior do que o disco do Sol visto da Terra. Então você tem que estar mais perto do que a Terra, né? Só tem outros 2 planetas, né? Mercúrio
E Vênus, entre a Terra e o Sol. Né? E a letrinha D, o maior diâmetro possível. Né? Você vai ver o Sol com quase 2 vezes o diâmetro, né, do Sol visto aqui da Terra. Basta você comparar a primeira bolinha da esquerda com a da direita. Né? Mas vamos lá. As alternativas disponíveis. Primeira linha. A letrinha A representa o Sol visto de Mercúrio. Mas a letrinha A é um pontinho de nada. Você chegou em Mercúrio, você vai ver o Sol menor? É claro que não. Então, já está errada a primeira linha, você nem precisa continuar. Tá bom, vou até continuar. Né? Na primeira linha. A é Vênus, a letrinha né, B é Vênus. Não, Vênus está mais perto do Sol, então você tem que ver o Sol maior do que você vê da Terra, é claro. Então já descartou a primeira linha. Vamos para a segunda linha. Então, a letrinha A é como você vê o Sol de Júpiter. Pode ser. Júpiter está mais longe do que a Terra, né? Pode ser. E a letrinha B é como você vê o disco lá, sobre a letrinha B, é como você vê o disco do Sol a partir de Urano. Espera aí. Urano não está mais longe do que Júpiter? Então, se você está em Urano, você tem que ver o Sol menor do que se estivesse em Júpiter. Então, não pode ser essa daí também. Então, já descartou. Terceira linha. A letrinha A é o disco do Sol, tal como você o vê de Urano. Pode ser, Urano está longe toda a vida. Se você estiver lá, você vai ver o Sol pequenininho. B. Seria o Sol visto de Júpiter. Pode ser, porque você está um pouco mais perto, você tem que ver o disco um pouquinho maior. Sim, tá certo. Mas e a terceira opçãozinha ali? Né? Estamos falando da terceira linha. Letra C, Marte. Espera aí. O desenho que está com a letrinha C é um disco que é maior do que o disco do Sol, tal como visto da Terra. Mas Marte está mais longe, então tem que ser menor. Então não pode ser essa daqui. Né? As duas primeiras podem, mas a terceira não pode, então essa daí está errada. Então só pode ser a última. Não precisa nem olhar, pode botar o X ali para a terceira questão. Entendeu? Né? Tá bom, vamos conferir. Letrinha A, é o Sol tal como visto de Urano? Sim, longe toda a vida, o Sol é pequenininho. B, é o disco tal como você vê de Júpiter? Sim, faz sentido, Júpiter está mais perto que Urano, então a bolinha tem que ser maior, ou seja, o disco com o qual você verá o Sol tem que ser maior do que quando você estiver em Urano. C, seria o Vênus. Sim, me aproximei do Sol, tenho que ver o disco do Sol maior do que vejo da Terra. É um pouquinho maior. Tá? Faz sentido. Letrinha D, Mercúrio. Sim, me aproximei mais ainda, então tenho que ver o Sol com um disco maior do que todos. Exatamente, é a última pergunta. Então, a última linha é a única que apresenta os planetas na sequência certa. Portanto, quando você se transformar num astronauta e viajar para Marte, você vai ver o Sol num tamanho menor do que você o vê aqui da Terra. E, por outro lado, errarem a direção para a qual vão mandar você, né? E você for para Vênus, você vai ver o Sol maior. E se errarem muito, você vai para Mercúrio. Bem, aí você já morreu, né? Mas você vai ver o Sol com mais que o dobro do diâmetro do que você vê o Sol aqui da Terra, né? Percebeu? Só um pouquinho de raciocínio. Respondia tudo. Não vai fazer conta nenhuma, né? Muito bem, vamos para a terceira pergunta. Aqui. Terceira pergunta. Deixa eu. Vou parar de. Cadê? Aqui. Como já mencionamos nas duas primeiras perguntas, na prova da UBA, as coisas são tão simples que a gente dá até exemplo de como fazer as contas. A gente explica e dá exemplo, de modo que é só você refazer o exemplo.
Então, prova mais simples não tem. Até dizem por aí, na prova da UBA é mais fácil de fazer. Ok. Porque aqui você aprende também enquanto está fazendo a prova. Só tem que ler, obviamente, né? Tá bom? Então, vamos ler a terceira pergunta? E ver como a prova é fácil? Vou compartilhar aqui a tela para você de novo aqui. Cadê? Aqui. Aqui. Então, vou tentar aumentar aqui, tamanho, um pouquinho. Aqui, acho que aí tá bom. Questão 3. Como você já sabe da questão 1, viu? A gente ensinou para você lá na questão 1, que era a luminosidade. Como você já sabe da questão 1, a luminosidade de uma estrela depende do seu raio e da sua temperatura superficial. Já escrevemos isso lá. Através da equação abaixo, você não precisa memorizar a equação nenhuma, já está sendo dada. Através da equação abaixo, podemos descobrir quantas vezes o raio das estrelas é maior ou menor do que o raio do Sol. Se soubermos o quanto ela é mais ou menos luminosa do que o Sol e quanto ela é maior ou menor, ou melhor, quanto mais quente ou menos quente do que o Sol. Então, é uma comparação sempre em relação ao Sol, né? Então, se soubermos a luminosidade dela e a temperatura superficial, a gente, colocando nessa equação, está sendo dada, a gente consegue calcular o raio da estrela. Tá bom? Então, veja só, raio da estrela é igual a raiz quadrada da luminosidade da estrela. Então, para simplificar, estou chamando isso de L, raiz de L, luminosidade da estrela. Está ali dentro da raiz quadrada. O aluninho do sexto ano talvez tenha dificuldade para mexer com a raiz quadrada, né? Pois é, mas é a vida, né? Mas alunos do sétimo, oitavo, nono já sabem calcular a raiz quadrada, né? De 4, de 9, de 16, de 25. E são as 4 primeiras raízes que você aprende, né? Sim, já sabe, né? Então, vamos ler, certo? Então, está sendo dado. Raio da estrela igual a raiz quadrada, luminosidade da estrela, dividido pelo quadrado da temperatura superficial. E aí, então, equaçãozinha direita, raiz de L sobre T, temperatura superficial da estrela ao quadrado. O quadrado significa que você multiplica ela por ela mesma, né? Então, aluninho de sexto ano, de algum lugar, ele pode sofrer um pouquinho, né? Mas está aí o exemplo. Então, vamos dar um exemplo. Viu que eu falei que a gente vai dar um exemplo para você aprender a fazer e depois fazer na pergunta A e B atrás, abaixo. Vamos dar um exemplo. Se uma estrela é 4 vezes mais luminosa do que o Sol e tem o dobro da sua temperatura superficial, então o seu raio será 2 pontinhos. Usa a equação de cima. R igual, dentro da raiz, a luminosidade da estrela. O que foi dito no exemplo? Que ela é 4 vezes mais luminosa que o Sol. Então, 4 dentro da raiz. E no denominador, temperatura. Foi dito no exemplo. E nesse exemplo, ela tem o dobro da temperatura do Sol. O Sol tem 5.000, esse daí tem 10.000. Então, é só o dobro, comparando as temperaturas, né? E aí, raiz de 4 é 2. 2 elevado ao quadrado é 4. 2 é par, 4 é par. Simplifico de cima com de baixo, dá 1 sobre 2. 1 sobre 2, meio. E aí, quer dizer que o raio dessa estrela, com essas condições, tem a metade, né, do raio do Sol. Aí o exemplo. Aí a fórmula. Agora vamos para a pergunta, propriamente? Vamos ler, né? Que é só repetir o cálculo de cima, com outros números, é claro, né? Agora que você já sabe calcular o raio de uma estrela, calcule o raio de uma estrela com 9 vezes a luminosidade do Sol. 9 vezes a luminosidade do Sol. E o dobro da sua temperatura. Só seguir o exemplo, né? Só que agora, dentro da raiz quadrada, vai estar aqui número 9, porque está escrito anunciado. Porque a estrela tem 9 vezes a luminosidade do Sol. E no denominador, vai ser igual ao do exemplo, né? Porque a temperatura é o dobro da temperatura do Sol. Né? Então, vamos mostrar a continha que você fez aí. Você fez isso aqui, não é?
Dentro da raiz 9. Raiz de 9, 3. Embaixo, 2 ao quadrado, dá 4. 3 sobre 4, faz a continha do lado aí, né? 0,75. Se quisesse deixar 3, 4 como resposta, também podia deixar. Tá bom? Alguma dificuldade nisso? Não, né? É a prova que todo mundo tira 10, né? Vamos para a perguntinha B. Calcule o raio de uma estrela com 25 vezes a luminosidade do Sol e com a metade da sua temperatura superficial. Então, o que vai estar dentro da raiz quadrada agora? 25. E o que vai estar lá no denominador, no lugar da temperatura? Meio. Pode ser 1 sobre 2? Pode. Levar ao quadrado. Pode ser 0,5? Pode. Levar ao quadrado. Raiz de 25. Todo mundo sabe o que é? 5. 5 sobre 1 sobre 4. Professor, isso aqui é divisão de fração. Fração por fração. Não é 5, é a mesma coisa que 5 sobre 1. Divisão de fração, você pega de baixo e multiplica a de cima invertendo a de baixo, né? Ou faz a continha, dizer que você souber, né? Divide 1 sobre 1 por 4, pega o 5 e divide pelo que deu. Né? Ou divisão de fração, né? 5 sobre 1 vezes o inverso da de baixo, 4 sobre 1. 20. Ah, quer dizer que a resposta é que essa estrela que tem 25 vezes a luminosidade do Sol, mas a metade da sua temperatura superficial tem um raio de 20 vezes o raio do Sol. Né? Então, exemplo de como a gente descobre diâmetros, raios das estrelas, medindo a sua temperatura superficial e comparando a sua luminosidade com a luminosidade solar. Vamos para a questão 4. Questão 4. Aqui. No ano passado, que foi 2019, que é quando foi aqui aplicada essa prova, comemoramos 50 anos do primeiro pouso do homem na Lua. Então, é claro que a gente ia fazer perguntas sobre esse fato histórico extremamente importante, que foi a primeira alunizagem, né? Ou alunagem, como queira. Tá? Primeira vez que o homem pisou na Lua. Um feito tecnológico extraordinário. Né? Eu vi, estava com 12 anos, lá, ver TV, preto e branco, eu vi, tá? Então vamos ler aqui o anunciado. A missão Apolo 11 pousou no Mar da Tranquilidade. No Mar da Tranquilidade. Você queria que ele pousasse no Mar da Intranquilidade? É claro que não, né? Pode pousar no Mar da Tranquilidade, uma região, né? Um relevo suave, né? Sem buraco para lá, para cá, né? Para de enrolar com nada. Vamos ver. A missão Apolo 11 pousou no Mar da Tranquilidade em 20 de julho de 1969, transformando Neil Armstrong no primeiro homem a pisar na Lua. A imagem ao lado traz o nome de alguns mares, entre aspas, e crateras famosas, e o local dos pousos das missões Apolo, de 11 a 17. Olha a figura ali, Apolo 11, já pousou aqui, Apolo 12, pousou aqui. Cadê Apolo 13? Apolo 13 não pousou em lugar nenhum, porque teve um problema e ela teve que voltar. Né? Apolo 14 pousou aqui, Apolo 15, 16 aqui, Apolo 17 aqui, e depois descontinuaram a missão Apolo. Né? Teria mais umas 2 ou 3, mas foi cancelado. Continuando. Os engenheiros e cientistas da NASA estabeleceram que o pouso da Apolo 11 deveria acontecer pouco depois de o Sol ter nascido no local escolhido, o Mar da Tranquilidade. Professores, pousaram no mar? Não, mar é só um nome dessa região mais escura. Vê lá, Mar da Tranquilidade, onde pousou Apolo 11. Lá está o negócio do São Jorge, lá, aquela região mais escura, mais planinha, não tem tantas crateras, aquelas coisas todas, nem montanha, nem vale, né? É um lugar mais tranquilo para pousar, certo? Então, pousar no Mar da Tranquilidade. Bem, então os engenheiros e cientistas da NASA estabeleceram que o pouso da Apolo 11 deveria acontecer um pouco depois do Sol ter nascido no local escolhido, o Mar da Tranquilidade. Ou seja, é claro que eles não iam pousar à noite, senão eles não iam enxergar nada, é ou não é? Mas também não queriam pousar com o Sol já alto no céu da Lua.
porque a temperatura ia ficar muito alta, né? Então, eles tinham que pousar ali, com o sol amanhecendo, com o dia, digamos, dia claro, amanhecendo, na Lua. Estão espertos, os engenheiros, é lógico, né? Então, pergunta propriamente, baseado no que você acabou de ler, faça um X debaixo da imagem que representa a fase da Lua no dia do pouso da Apollo 11. O local do pouso está marcado em todas as imagens com um círculo branco. 3 imagens, uma região mais escura, uma região mais clara e o pontinho branco indicando o local do pouso da Apollo 11. Faça um X em qual delas representa, né, o desenho, né, a fase, a aparência da Lua no dia 20 de julho, quando pousaram. A primeira da esquerda. Repara que a bolinha branca está no escuro ainda. O sol não nasceu. Os engenheiros da NASA são espertos. Não vão pousar no escuro, porque senão o Armstrong não vai saber onde pousar. E a da direita. O sol já nasceu. Então não tem o que pensar. É no meio. Porque na do meio, a parte clara e a parte escura, e a bolinha está bem ali perto dessa divisória da parte clara da parte escura. Quer dizer, que o sol, o dia claro ali, tinha acabado de nascer, né? Então é a do meio, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, como estamos indo. Tem uns coleguinhas, mandando um coleguinha estudar, né? Maria Clara, 8 anos, Agrovila, até que estou entendendo muito bem, o Alex FF, até que estou entendendo, eu fico muito feliz que você esteja entendendo, Alex, né? E é isso aí. E é do 8º ano, né? Pois é, maravilha, então, sexto ou 9º ano, fez essa prova no ano passado, né? A prova desse ano vai estar muito difícil, 2 interrogaçõezinhas. Não, vai estar muito parecida com essa, tá? Ou seja, é ler a questão e responder. Moleza. Vamos continuar aqui. Paramos em qual pergunta? Na pergunta número 3. Vamos para a pergunta número 4, então. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu vou usar essa daqui mesmo. Pergunta. Vai. Deixa eu ver a prova errada aqui. Nível 3. Porque já passamos por essa. Essa aqui é a prova, é isso aí. Pergunta. Questão 4. Questão 5. Sim, questão 5. Vou ler aqui o enunciado e fazer alguns comentários. Tá? As leis de Kepler são as 3 leis do movimento planetário descobertas, definidas por Johannes Kepler, um alemão que nasceu em 1571 e faleceu em 1630, e descobriu por volta de 1605 que os movimentos dos planetas seguiam leis matemáticas. E as 2 primeiras leis das 3 que ele descobriu dizem o seguinte: a primeira lei diz que a órbita de cada planeta é uma elipse, com o Sol em um dos focos. Segunda lei, o enunciado dela é um pouco diferente do que está aqui. O que está aqui já é a consequência da segunda lei, que é o que você vai precisar para responder a pergunta que virá abaixo. A segunda lei afirma que a velocidade do planeta é maior quando está perto do Sol e menor quando está longe do Sol. A figura mostra a órbita da Terra, fora de escala e bem mais achatada, e as posições da Terra ao longo
do ano. Ou seja, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, assim por diante. Tá? Tudo bem. As leis de Kepler não são conteúdos obrigatórios ali no sexto, sétimo ano. Mas a gente sabe disso. Por isso a gente está dando tudo o que é necessário para você responder a pergunta. Estamos desenhando, mostrando a Terra ao redor do Sol. Estando o Sol num dos focos. Vou já dar uma outra figurinha definindo para você o que é foco, né? Mas o Sol está ali num dos focos, como diz a lei de Kepler. E a Terra em suas várias posições ao longo dos meses do ano. Primeira lei, né? Então, afirmo que está desenhado aí à direita, né? As órbitas são elípticas, né? Estando o Sol num dos focos. E a segunda lei afirma que a velocidade do planeta é maior quando ele está mais perto, vai diminuindo à medida que ele vai se afastando, e claro, quando chega lá em julho, mais longe, é a menor velocidade. Depois ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando chega pertinho, aumenta. Então, a velocidade da Terra ao redor do Sol é variável. Tá? Professor, eu não entendi bem o que é esse negócio de foco. Tá bom. Vamos ver se eu tenho uma outra figurinha aqui para mostrar para você. Aqui. Aqui. Tá? Aqui está o desenho, então, de uma elipse qualquer. Onde estão os pontinhos pretos, com as letrinhas F1 e F2 são os focos. Se esses dois pontinhos, chamados focos, se aproximarem, essa figura vermelha vai se transformando num círculo, mais próximo de um círculo. Até que quando eles se coincidirem, você terá um círculo exatamente. Se eles se afastarem ainda mais, essa figura tem que se achatar ainda mais, tá bom? Então, focos são esses dois pontinhos usados aí na definição da elipse. O Sol está num deles. Professor, e o que tem no outro foco? Não tem nada. Num dos focos está o Sol. E no outro? Não tem nenhum planeta, não tem nenhuma lua, não tem nada lá, tá? Então, fica a dica aí para esse ano já, tá bom? Mas vamos voltar lá, então. Uma pergunta. Onde é que estava a perguntar aqui, né? Então, foi dado o que é a primeira lei, foi dada a consequência da segunda lei, né? Que é a velocidade do planeta ser variável ao longo da sua órbita. E aí vem as perguntas. Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação. Vê só como não precisava ter estudado nada antes. A primeira afirmação. Entre fevereiro e março, a velocidade orbital da Terra é maior do que entre abril e maio. Veja na figura onde está fevereiro e março. Veja onde está abril e maio. Fevereiro e março não está mais perto do Sol do que abril e maio? Tá. O que diz a segunda lei? Que quando está mais perto a velocidade é maior? É. Então a figura te diz exatamente onde está o planeta. A lei afirma que está mais perto a velocidade é maior. Então, entre fevereiro e março, a velocidade orbital da Terra é maior. É claro que é. Está escrito aí, né? No enunciado da questão. Então, está certa a afirmação. Segunda linha. Em junho, a velocidade orbital da Terra está aumentando. Olha para a figura. Olha para a figura. Onde é que está junho? Janeiro, máxima velocidade, certo? Depois ela vai diminuindo a sua velocidade, à medida que vai passando por janeiro, vai ficando mais longe, março vai estar mais longe do Sol, a velocidade vai diminuindo, abril está mais longe, a velocidade vai diminuindo, maio está mais longe ainda, a velocidade vai diminuindo, junho está mais longe ainda e a velocidade está diminuindo. Então, falar que em junho a velocidade orbital da Terra está aumentando está errado. Vai diminuir de janeiro até julho. Depois de julho é que vai aumentando de novo. Vamos lá. Terceira linha. Em setembro, a velocidade orbital da Terra está aumentando. Sim, é verdade. Se lá em julho, quando está mais longe, a velocidade é a mínima, ela vai aumentando à medida que o planeta vai se aproximando do Sol. Né? Então, tá certo. Quarta linha. Acho que falta um pedacinho aqui embaixo. Deixa eu rodar aqui. Não faltava não. Tá.
Pela segunda lei de Kepler, podemos afirmar que em janeiro a velocidade orbital da Terra é a maior. Está escrito, inclusive, ali, segunda lei, afirma que a velocidade do planeta é maior quando está perto do Sol e menor quando está longe. Janeiro não é quando está mais pertinho do Sol? Então não está certo? Tudo certo. Tudo certo não, né? Não é errado aqui. Vamos pegar aqui o gabarito para vocês verem como vocês tinham que ter deixado tudo, né? Cadê ele aqui? Deixa eu aqui. Não era essa. Deixa eu mudar aqui. Um momentinho, deixa eu achar aqui a figura certa aqui. Figura aberta aqui. Ah, tá aqui. Compartilhando. Tá aqui. Tá aqui, né? Então, primeira certa, segunda errada, obviamente, né? Em junho a velocidade está diminuindo, e depois certo e certo, né? Então, como estão nas questões anteriores, em lendo e entendendo o enunciado, você consegue responder as perguntinhas que vêm abaixo, independente de você ter estudado esse conteúdo ou não. Claro que você já estudou, fica mais fácil, né? Mas se não estudou, aprende agora e responde, e corretamente, né? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 6. Pergunta 6. Pergunta 6. Pergunta 6. Ok. Aqui. A figura mostra o esquema das órbitas fora de escala de um sistema binário. Sistema binário significa estrelas duplas, né? Parzinho de estrelas binárias A e B. Estrela A, estrela B. Então, a figura mostra o esquema das órbitas de um sistema binário de estrelas A e B. Sendo que uma delas tem o dobro da massa da outra. As estrelas orbitam em torno de um mesmo foco comum. Em torno de um mesmo foco comum. Tá? As estrelas orbitam em torno de um mesmo foco comum, onde está o ponto de equilíbrio, entre parênteses, como na imagem da gangorra que está logo aí embaixo, que você tem uma experiência prática de parquinho de diversão, está na gangorra. A diferença é que a gangorra no parquinho de diversão, né, o ponto de apoio fica exatamente no meio da tábua, lá, não é? Mas aqui estamos dando uma situação ligeiramente diferente, né? Então, os números 1, 2 e 3 indicam as posições da estrela A em 3 diferentes momentos da sua órbita. E aí, a pergunta 6A. Escreva nos parênteses, que já está respondido, preenchido aqui, portanto, esses parênteses aqui, escreva nesses parênteses os números correspondentes às posições da estrela B, quando a estrela A estiver em 1, 2 e 3. Então, quando a estrela A, que está girando aqui, nessa trajetória, estiver aqui, onde estará a estrela B? Onde estará a estrela B? Seria aqui ou seria aqui? Essa, né? Você teria que escrever o número 1 no lugar correto. Então, repara que a ideia da gangorra se aplica às estrelas. Aqui você tem uma massa de 2 kg e, obviamente, tem que estar mais perto do pino, e nesse caso está a 2 metros, e do outro lado, 4 metros distantes, você consegue colocar 1 kg e equilibra a gangorra. Então, os pezinhos estão em equilíbrio diametralmente opostos em relação ao pininho. Essa que era a ideia. Se a estrela A estava aqui no ponto 1, o centro das duas elipses era o ponto de equilíbrio
Então, a estrela B tinha que estar ao longo dessa reta, né, que passa pela posição da estrela A, na posição 1, ponto de equilíbrio, e chegaria até aqui. Tá? Acho que eu consegui uma ilustração aqui que eu vou mostrar para vocês. Acho que vale a pena. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver. Não, acho que eu não achei, não. Ah, não salvei aqui na hora. Tá. Voltando aqui, então. Não achei, tá? E a mesma coisa, então, quando a estrela A estivesse na posição 2, onde estaria a letra B? Tal qual no item anterior, né? Se as estrelas orbitam, né, em torno de um foco comum, se a estrela A estiver aqui, a estrela B tem que estar diametralmente oposta ao foco comum. A mesma coisa quando a estrela A estiver aqui na posição 3, a estrela B vai estar onde? Diametralmente oposta ao foco comum, vai ser aqui. Ah, professor, mas vai ser aqui? Não, tem que ser do outro lado do foco comum. É como se fossem duas crianças, uma grande e uma pequena, entendeu? De mãos dadas, tentando girar. É claro que aquela que é grande, né, mais gordinha, digamos assim, ela vai se mover muito menos do que a pequena, que vai ter que girar muito mais, né? De mãos dadas, já fez essa brincadeira, né? Metade das estrelas, ou até um pouco mais das estrelas, são binárias, giram em torno de um centro de massa comum, ou de um foco comum, tá? Isso era a parte A, né? A pergunta A. Pergunta B. Qual das estrelas, A ou B, tem maior massa? Bem, você já percebeu que a que tem maior massa vai se mover menos, né? Tal como numa brincadeira em que você está, né, de mãos dadas com uma pessoa menor que você, mais magrinha, digamos assim, né, você se move menos do que a outra. Ou, analogamente, o que está aqui na gangorra. Então, a estrela B que tem o dobro da massa da estrela A. Tá bom? Então, a resposta seria só B de bola. E, com isso, concluiu a penúltima questão da astronomia. E vamos para a sétima. 2019 também foi um ano de uma comemoração secular. Como assim, professor? Sim, comemoramos 100 anos de um famoso eclipse e logo tivemos que fazer perguntas sobre esse fenômeno, que ocorreu há 100 anos, claro, né, em relação a 2019, quando foi feita esta prova da UBA. Então, a imagem ao lado traz o globo terrestre com o esquema do famoso eclipse solar de 29 de maio de 1919, o qual também foi visto em Sobral, Ceará, cidade de Sobral, no Ceará. A observação deste eclipse confirmou a teoria da relatividade de Albert Einstein. E agora você ficou todo preocupado que você ainda não estudou a teoria da relatividade, é? Não se preocupe, está contando um fato histórico aqui. Continuando. Na figura, a faixa estreita, escura, representa o caminho que a parte central da sombra da Lua fez na superfície da Terra e de onde o eclipse solar total pôde ser visto. Fora desta faixa, o eclipse foi parcial. E fora do quadriculado, que está indicado na figura, fora do quadriculado, está indicado aqui esse quadriculado, a Lua não passou na frente do Sol em momento algum. Então, foi um eclipse tão famoso, mas tão famoso,
né? Uma vez que permitiu que a teoria da relatividade de Einstein pudesse ser confirmada. Em função disso, até se construiu um museu na cidade de Sobral sobre esse eclipse. Sim, lá tem um museu. E recomendo muito que você visite, inclusive, tá? Quando puder. Ao lado dele tem um planetário muito bonito também, tá? Então, o único museu dedicado a um eclipse no mundo, porque em 1919 todos os físicos do mundo estavam assim ansiosíssimos para confirmar, né, a comprovação ou não comprovação de uma teoria revolucionária do conhecimento humano chamada teoria da relatividade de Einstein. Tá? Então, uma equipe de astrônomos brasileiros e ingleses foram para a cidade de Sobral, pois lá, sobre Sobral e sobre toda uma região indicada na figura, claro, né, o eclipse seria total, ou seja, o cone de sombra da Lua atinge a Terra numa certa região, como a Terra gira, então você tem essa sombra da pontinha do cone de sombra da Lua atingindo a Terra, varrendo, percorrendo a superfície da Terra. Então, todo mundo que estiver exatamente debaixo dessa região, por onde passa a sombra, né, da Lua, naquele momento vê o Sol totalmente encoberto pela Lua e, portanto, o dia vira noite. E se virar noite, você pode ver as estrelas que estão ao lado do Sol. E era isso que os astrônomos queriam ver, medir a posição das estrelas ao lado do Sol, pois era previsto pela teoria da relatividade que elas estariam ligeiramente deslocadas de onde estariam quando o Sol não estivesse lá. Tanto é que depois do eclipse, eles tiveram que esperar alguns meses, ou retornaram lá, não me lembro, e mediram o mesmo lugar do céu. Compararam com a fotografia anterior e, de fato, observaram que as estrelas estavam deslocadas das suas posições, tal como previsto pela teoria da relatividade. Portanto, né, comprovou-se ali a teoria da relatividade, né, a primeira grande evidência experimental da validade da teoria da relatividade. Então, um feito histórico muito famoso e, obviamente, a gente tinha que fazer pergunta sobre esse acontecimento histórico, né? Mas vamos às perguntas. Deixa eu ver aqui. Eita, né? Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, né, que estão chegando. Mande salve para o Instituto Adelino Silva, por favor. Ok, Cássio Matinha. Um oi aí para o Instituto Adelino Silva. Né? Ok, salve, né? Tá bom, um monte de gente aqui. Gilmar Dias, o João Canário é diferenciado. Parabéns pela live, professor. Obrigado, o Gilmar Dias está escrevendo aí. Está sendo um espaço muito produtivo para alunos e professores. Somos da Escola Serafim Antônio Albanese, em Mauriti, Ceará. Ok, né? Algumas palminhas, uns positivos aqui, né? Muito bem. Qualquer dúvida aí que o Tibério possa responder, ou a Pâmela, eles vão responder aí, tá bom? Isso, né? Muitos comentários, né? Isso. Ok? Muita gente agradecendo, etc. Bom, ok. Mas vamos voltar aqui para a nossa questão 7, a última, de astronomia, né? Então, vamos compartilhar aqui de novo a tela, né? Cadê que estávamos aqui, né? Então, contamos aqui um acontecimento histórico, né? Que ocorreu no Ceará, na cidade de Sobral, em 29 de maio de 2019, né? Portanto, 29 de maio agora de 2020, 101 anos, né, desse evento histórico, tá? Então, a região escura, onde tem a totalidade do eclipse,
a região quadriculada é onde o eclipse é parcial, ou seja, devido à sua posição sobre o globo terrestre, você vê apenas uma parte da Lua encobrindo o Sol. Por isso chamamos ele de parcial. E fora dali, quem estiver fora desse quadriculado não vê eclipse nenhum. Vamos à pergunta, finalmente. Então, no globo terrestre, pinte totalmente, de qualquer cor, as 4 regiões da Terra onde o eclipse solar de maio de 1919 não pôde ser visto em momento algum. Repara que a resposta já está na última frase do enunciado, que diz aqui, ó, e fora do quadriculado, a Lua não passou na frente do Sol em momento algum. Então, o que você vai pintar? Você vai pintar tudo menos o quadriculado e menos a faixa preta, é claro, né? Estava escrito pequenininho lá, 1, 2, 3, né? As 4 regiões. Você tinha que pintar tudo. E cada região pintada, você ganhava 0,25 pontos, né? Repara que dava para responder, mesmo você não sabendo nada de eclipse. Está escrito ali. E fora do quadriculado, você não vê. A Lua não passou na frente do Sol em momento algum. Portanto, não teve eclipse. O que ele pedia para fazer? Né? Pintar as 4 regiões da Terra onde o eclipse solar de maio de 1919 não pôde ser visto em momento algum. Toda a região, fora do quadriculado. E assim, terminando as 7 perguntas de astronomia. E agora vamos para as perguntas de astronáutica. Pois é. As perguntas astronáuticas são feitas, é claro, pelos professores ou pelos engenheiros da Agência Espacial Brasileira. Tá? E sempre temos assim, 1 ou 2 perguntas sobre foguetes e uma pergunta, às vezes 2, né, sobre satélites, né, ou o uso dos satélites. Tá? Então, vejamos a questão 8. A empresa Visiona Tecnologia Espacial SA de São José dos Campos, São Paulo, está desenvolvendo o nanosatélite chamado VCUB-1 de 10 kg, pequeno, o qual operará em uma órbita polar situada a 500 km de distância acima da superfície da Terra. Ele vai ficar girando ao redor da Terra, perpendicularmente ao Equador, passando sobre o Polo Norte geográfico, sobre o Polo Sul geográfico, e a Terra fica girando debaixo dele. Né? E com isso ele vai mapeando, né, a superfície da Terra com os sensores que está a bordo desse satélite, nanosatélite chamado VCUB-1. Tá? Muito bem. Vamos para a pergunta. 8A. O VCUB-1 é equipado com uma câmera para obter imagens da Terra. Numa câmera digital, a imagem é formada por pequenos quadrados, chamados de pixels. Quantos pixels possui a imagem mostrada ao lado? Repara que aqui, nesse quadradinho, está escrito 1 pixel. E a pergunta é, quantos pixels tem na imagem mostrada ao lado? 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ou 4 aqui, 4 aqui. 4 vezes 4, 16. Não era esses 2, mais esses 2, mais esses 2, mais esses 2. Não. Tá? Aqui o número de pixels está sendo ocupado pela letrinha UBA, pela logomarca da UBA, mas a imagem toda é tudo que eventualmente vai estar aqui dentro da capacidade da câmera registrar. Então, aqui temos 16 pixels. 4 vezes 4, 16, todo mundo acertou essa, parabéns. Vamos para a pergunta B. Agora sim, que você aprendeu qual é a definição de um pixel, né? Vamos ver a câmera que está embarcada, né, no nanosatélite VCUB-1. Tá? Vamos lá. Aqui. Pergunta B. Ao invés dos poucos pixels ilustrados no item anterior, a câmera do VCUB-1 possui 4.000
pixels horizontais e 4.000 pixels verticais. Calcule a quantidade total de pixels da imagem do satélite. Atenção, registre abaixo suas contas, pois sem elas os resultados não têm valor. Já entendeu, né? Tal como aqui em cima, você fez 4 vezes 4, agora não dá para fazer o desenho, né? Porque 4.000 pixels você não vai enxergar nada, né? Mas se você tem 4.000 na vertical e 4.000 na horizontal, o total são 4.000 vezes 4.000. Como faz essa conta? Aí é problema seu, né? Tem que saber fazer essa continha, certo? Para os alunos ser plano é meio trabalhoso, né? 4.000 vezes 4.000. 4 vezes 4, 16. Aí você junta os 6 zerinhos que estão ali. 16 milhões de pixels. Podia escrever como está ali, 16, né? Seguido de 6 zerinhos. Podia ter escrito 16 milhões. Podia, se quisesse exibir os seus conhecimentos, escrever 16 megapixels. Porque mega é o prefixo que significa milhão. 16 milhões de pixels. E assim resolveu a pergunta 8. Vamos para a pergunta número 9. E lá vem história novamente. É claro, 2019, 50 anos do pouso do homem na Lua. Então, o pessoal da astronáutica também fez perguntas sobre esse acontecimento histórico. Você podia até prever que a gente ia perguntar isso, é ou não é? Em 20 de julho de 1969, mas não foi o início de uma pergunta lá de astronomia? Foi, né? Começou igualzinho, né? Em 20 de julho de 1969, o astronauta norte-americano Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na superfície lunar. Sim, o mundo inteiro parou para ver esse acontecimento histórico. 9A. Pergunta. Em 20 de julho de 2019, quando estava sendo aplicada a prova da UBA, né? Quer dizer, 2019, né? Celebramos o aniversário de quantos anos desta conquista? 2019. E quando foi o pouso na Lua? 1969. Então tinha que fazer uma quê? Uma conta de subtração, né? De 2019 menos 1969. 50 anos. Meio século. O tempo passa. Né? Em breve a gente volta lá, né? Aí a gente faz uma pergunta mais atualizada, né? Fato histórico, importantíssimo, né? Pergunta 9B. 9B. Vamos acabando. 9B. Vamos lá, pergunta 9B. Vamos mostrar aqui o foguete. Isso. Conforme ilustrado na figura, o foguete Saturno V, sim, o nome do foguete era Saturno V, gigantesco, 110 metros de altura, mais de 10 metros de diâmetro, entendeu? Era composto de 7 partes. As partes 1, 2 e 3 são os motores foguetes, e respectivos tanques de propelente, é claro. São os motores foguetes do primeiro, segundo e terceiro estágios do Saturno V. E a parte 7, a pontinha dele, pontinha, parece uma agulha aqui, pontinha, né? Representa a torre de escape, sendo todas descartadas no começo da viagem. As partes 4, 5 e 6 constituíram a missão Apollo 11. Escreva nos parênteses abaixo da figura os números das partes do foguete Saturno V que não chegaram à órbita da Lua. Então, você está vendo ali, né? O foguete Saturno V deitado. Mas é claro que ele sai de pé. É óbvio, né? Então, o que está representando aqui pela letrinha 1 é o maior tanque dele, é o que vai tirar ele do chão, é o que vai ser ligado primeiro aos motores aqui e propulsioná-lo para cima. E assim que fica vazio, pum, ele é descartado, abandonado, porque levar
um tanque vazio para o espaço, né? O negócio é deixar ele o mais leve possível, porque assim ele vai ganhando mais velocidade mais facilmente. A mesma coisa, depois que você descartou o tanque e os foguetes, os motores do tanque 1, você liga, né, os motores que estão aqui atrás do tanque 2. Queima o propelente também e você esvaziou o tanque do segundo estágio. Também o segundo estágio é abandonado e caía no mar. Atualmente a SpaceX faz pousar, né, os seus tanques, né, sobre uma plataforma e tal, né, muito mais tecnologia, etc. Muito bonito, né? E a mesma coisa com o terceiro estágio, né? Então você já se livrou de um monte de peso dos tanques e dos motores e do propelente que estava no estágio 1, no estágio 2, e o seu foguete está ficando mais leve. Quanto mais leve, maior a velocidade. E aí a mesma coisa com o terceiro estágio. E também, quando vazio, é abandonado. E o 7? O 7 é um mecanismo de escape. Sim, porque se durante a decolagem se observar algum problema, os astronautas que estão lá na parte 6, exatamente embaixo da torre 7, e essa parte toda é arrancada por esse foguete que representado aqui pela pontinha 7. E aí você consegue tirar os astronautas de toda essa parte cheia de propelente que vai explodir. Então, é uma torre de salvamento. Aí, depois que você ligou os motores, o primeiro estágio não deu problema, o segundo estágio não deu problema, o terceiro estágio não deu problema, essa torre é jogada fora também. Entendeu? E aí vamos às perguntas aqui, né? Escreva nos parênteses abaixo os números das partes do foguete Saturno 5 que não chegaram à órbita da Lua. Tudo que você jogou fora, uai. Qual é a dúvida? 1, 2, 3 e 7. Está no enunciado. Não tem dúvida, né? Ok. Estava aqui. Esqueci de ver. Aqui estava bem grande. Então, os astronautas estão onde? Estão aqui, ó, na pontinha do foguete, entendeu? Todo o resto, praticamente, combustível, né? 1, 2, 3, propelente, né? Propelente, que é a mistura do oxidante, né? Do combustível propriamente, né? Ok, então, pergunta número 10. Pergunta número 10. Aqui. Aqui. Para chegar à Lua, o Saturno V usava uma grande quantidade de propelente, né? Que é o combustível mais oxidante, propelente. Tá? Pergunta 10A. Complete a tabela abaixo. Item I. Com a massa total de propelente embarcada no Saturno V. Significa o quê? Olhar a tabela, né? E letrinha I. Letrinha I aqui, né? Com a massa total, completa a tabela com a massa total de propelente embarcada. Então está aqui, ó, massa de propelente do primeiro estágio, 2.150.000 quilogramas. No segundo estágio, 450.000 quilogramas de propelente. Terceiro estágio, que foi descartado também, 100.000 quilogramas. A massa propelente embarcada. Some os três, escreva aqui, 2.700.000 quilogramas de propelente. Por quanto tempo ficou ligado cada um dos estágios? Então, pergunta I, aqui do item A. Né? Completa a tabela abaixo com o tempo total de funcionamento dos motores dos 3 estágios do Saturno V. Está aqui tempo de funcionamento. E aqui à esquerda, estágio. Então, primeiro estágio, tempo de funcionamento, 160 segundos. No minuto tem 60 segundos, eu não lembro. 2 minutos, 120 segundos. Se fosse 3 segundos, 180 segundos. Ou seja, não ficou nem 3 minutos ligados o primeiro estágio, e consumiu 2.150.000 quilogramas de propelente em menos de 3 minutos que ele ficou ligado. O primeiro estágio é o que tira ele do chão, não é? Que dá a primeira variação de velocidade ao Saturno V. Não. Peso gigantesco.
Esvaziou o primeiro estágio, joga ele fora. O segundo estágio fica em ação por 360 segundos e consome 450 mil quilogramas de combustível. 6 minutos ele fica ligado. E aumentando a velocidade, porque você tem uma força sendo aplicada, você está acelerando, não é? Portanto, o foguete, a sua velocidade está crescendo, porque você precisa de uma velocidade muito grande para fazer um foguete, né? A espaçonave onde estava o astronauta chegar até a Lua. Né? Terceiro estágio, aquele que só tem 100 mil quilogramas a bordo, fica ligado 500 segundos até ele ser totalmente consumido. E qual é a pergunta do item A e I? Calcule o tempo total de funcionamento dos três motores, dos três estágios Saturno V. Só somar os três, 1020. Né? Então, quase 17 minutos ligado aí. Né? Segundo, 1020 segundos. Então, era só isso, só fazer essa sominha. Né? Então, não tinha que ter nenhum conhecimento prévio, bastava ler daqui a tabela, tem que saber ler a tabela, é claro, né? Ah, sim, tem que saber ler a tabela. E aí a pergunta 10B. Considere que a massa total do Saturno V, no momento do lançamento, era de 3 milhões de quilogramas. Era mais ou menos isso, não era exatamente isso, mas era mais ou menos isso. Tem que ficar as contas aí, para você ter uma ideia de quanta massa tinha, né, o foguete como um todo, e quanto que era o total de propelente? 2 milhões e 700 mil quilogramas. Ou seja, era muito propelente, era quase só propelente, E aí vem a pergunta, então. Considere, né, que a massa total do Saturno V, no momento do lançamento, era de 3 milhões de quilogramas. Qual a porcentagem da massa de propelente do Saturno V em relação à massa total? A massa total do propelente, você já descobriu na pergunta, no item anterior. Está aqui, na primeira coluna, 2 milhões e 700 mil quilogramas. Então, ele quer saber qual é o percentual, qual é a porcentagem que esse propelente representa na massa total do Saturno V. Tem que fazer uma conta de dividir. Dos 2 milhões e 700 mil quilogramas de propelentes, dividido pela massa total do Saturno V. Massa total é massa de propelente, mais a massa da fuselagem, mais o astronauta, né? Mais a eletrônica embarcada, mais tudo. Né? Aí você já sabe dividir essas coisas, né? Corta 3 zerinhos em cima, 3 zerinhos embaixo, corta mais 2 zerinhos em cima, corta mais 2 zerinhos embaixo, aí dá 27 sobre 30, se quiser 2,7 por 3, bem, faz a sua continha, e você vai encontrar 0,9. Mas isso não é percentagem, vai ser por cento. Você tem que multiplicar o resultado por 100, aí você vai ter 90%. Ou seja, aquele monstro de 110 metros de altura era quase que exclusivamente, era 90% dele de propelente, né? Energia armazenada, né? Para dar velocidade ao foguete. Né? Tá? Você tem que atingir uma velocidade muito grande para poder chegar na Lua. Porque a Terra está sempre puxando ele para baixo pela força-peso, ou não. Você joga uma pedra para cima, com pequena velocidade, ela sobe e desce. Maior força que você joga, maior velocidade que você imprime a ela sobe um pouco mais e desce. Então, se você quiser que ela chegue a algo na Lua, você tem que jogar com muita força. Então, você precisa de 2 milhões e 700 mil quilogramas de propelente, né? Sendo consumido, né? E aí, em 1020 segundos, para você doar, transmitir velocidade suficiente, né, para que a Apolo 11 chegasse até a Lua. E vamos para... Acabamos, né? Acabamos, maravilha. Então, onde que estava a dificuldade em fazer a prova da UBA do nível 3? Alguém pode me dizer? Talvez os alunos do sexto ano têm um pouquinho mais de dificuldade em alguma dessas continhas, né? Mas eram continhas de mais, de menos, né? Ou de dividir. Bem, tudo bem, tinha uma raiz quadrada e uma potência lá, né? Mas o aluno do sétimo ano já sabe fazer tudo isso, né?
E o sexto, dependendo da escola e do estado, né, muda um pouquinho aí a sequência, a aprendizagem da matemática, também já sabia, né? Pois é, pessoal. Então, 40% dos alunos, 44% mais ou menos dos alunos participantes da OBA, são do sexto ao nono ano. São alunos, alunas que gostam muito de astronomia, de astronáutica, né? E, portanto, professores, né, precisam dar oportunidade aos seus alunos para participarem da prova da OBA. O que acontece com muito professor? Acha que ele mesmo não sabe o suficiente de astronomia e astronáutica para preparar os seus alunos. Professora, nós sabemos que a maioria dos professores que estão dando aula do sexto ou nono ano não é formada em astronomia, muito menos em astronáutica, né? Em várias outras, né, disciplinas da sua formação, menos de astronomia e astronáutica, né? Sabemos que no livro didático também não vai ter, né, muita coisa de astronomia e astronáutica, né? Então, a prova precisa ser informativa, né? O enunciado tem que conter informações suficientes para que o aluno, em lendo, consiga responder. A gente faz um mapa com a distribuição das notas dos alunos, né, para cada nível. Quanto por cento dos alunos tirou 10, quanto por cento dos alunos tirou 9, quanto por cento dos alunos tirou 8, tirou 7, tirou 6, tirou 5, e por diante. E no nível 3, o pico dessa distribuição de notas, que tem mais ou menos o formato assim de uma parábola, a gente chama de gaussiano, tá? Está ali em torno de 5 ou 6. Ou seja, a grande maioria tira, com certeza, 5 ou 6. Um bom número deles tira 7, 8, 9, 10, e depois uma quantidade bem menor, tirando notas bem menores que 5. Ou seja, a grande maioria se sai muito bem na prova da UBA do nível 3. Tá? Claro, tem que saber ler, né? Precisa ter foco, precisa saber entender o que lê, né? Isso é fundamental. Se você apenas lê e não entendeu o que você leu, você não... e não lê a mesma coisa, né? Entendeu? Então, precisa saber ler direitinho, né? E entender o que está lendo. Ai, ai. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta por aí que eu saiba responder, né? Alguns comentários. Ai, deixa eu ver aqui. Tem que parar de compartilhar. Acho que não. Ai. Na próxima semana, sábado que vem, 17 horas, encontro marcado com esse que vos fala, tá? Vamos estar fazendo uma live, mais uma, né? Sábado que vem, 17 horas, tá bom? O tema ainda não está definido, pode ser sobre a prova da UBA do nível 4 de 2019, né? Para completar aí essa live sobre as provas da UBA, né? Mas, de repente, a gente dê um intervalinho e façamos alguma demonstração aqui, ou convidemos os alunos ou o professor, né, para compartilhar aqui conosco um pouco aí das suas experiências em participações na OBA ou na MobFog, certo? Aí, respondendo, quem está perguntando aqui, vamos ter a prova da UBA, sim, esse ano. Vamos marcar, vamos remarcar, melhor dizendo, né? Vamos remarcar. E vamos ter, claro, né, a prova da Mostra Brasileira de Foguete. Também, é claro, né? Será remarcada. Não tenha paciência, fique atento aí aos nossos e-mails, ao nosso Telegram, entra aqui, instala o Telegram no seu celular, a gente consegue mandar informações rapidinho, de graça, sem entupir o seu celular com bom dia, boa tarde, aquelas coisas todas que aparecem lá no WhatsApp, né? Damos informações, divulgamos quando vai ser, né, as próximas lives, os conteúdos, divulgamos os vídeos que estamos colocando
no nosso canal. Estamos divulgando vídeos de aulas que professores preparam sobre astronomia, tá? Então, divulgamos recentemente um canal que tem Aulão Oba. Procure no Google, Aulão Oba. Você vai ver um colega nosso, né, respondendo perguntas aqui das provas da OBA, só que ele separa temas e nos temas ele responde várias perguntas que são sobre o mesmo tema. Então, muito interessante, né? Então, participe, né? Se você ainda, se quiser, entre no canal OBA/Mobfog no Telegram, que a gente manda informaçãozinha para você rapidinho, né? E acho que, por enquanto, é só. Deixa eu ver como estamos aqui. Sim, então, comentários, Inácia, professor, parabéns pelas lives, estão excelentes, obrigado, Inácia Ferreira. Mande um abraço para Ana Beatriz, claro, um abraço para Ana Beatriz, minha aluna de Biapina, Ceará. Claro, obrigado aí por ter participado, né? Vamos ver o que mais. Manda salve para Copezinha, Yuna, tá bom, nome meio complicado aqui, mas vai aí também o nosso salve para eles, né? Michele, né, meu nome, está escrito Michele Magalhães. Meu nome é Luiz Guilherme, 10 anos, 10 anos, sexto ano, Instituto Adelino Vicente. Os professores do ano passado fizeram aulão para dar o assunto. Muito bem, os seus professores, é bom dar um aulão, uma revisão. Olhar as provas anteriores, olhar o aplicativo da OBA, pessoal, aplicativo simulado OBA. E aí você clica ali e vão surgindo 10 perguntinhas para você responder, múltiplas escolhas. Acertou as 10, surge um troféu para você. Falar em troféu, olha aqui, ó, temos as medalhas já prontas para esse ano. Medalha da OBA, cadê? A Mobfog aqui, medalha da OBA aqui, ó, tá? Então, 50 mil medalhas da OBA, 15 mil medalhas da Mobfog, sim, né? A Michelle mandou salves para mim e para minha irmã. Cadê? Gabriela Celis Batista e eu. Hello, ok. Vamos ver aqui. A jornada também está mantida? Sim, o Alex Costa. As jornadas de foguete estão mantidas também. E mais adiante a gente deve divulgar aí como serão. Mas primeiro temos que esperar as escolas voltarem às aulas, né? Como é que a gente vai marcar? Prova, né? Mostra brasileira de foguete, a jornada de foguete, se a gente não souber, né? Quando que as escolas voltarão ao normal, certo? É isso. Deixa eu ver aqui. Ok, né? Então, vamos agradecendo aí a todos que assistiram. Lembre-se que esse vídeo fica salvo no YouTube. A gente coloca uma capinha nele aqui também, tal, né? Letreiros aqui no final. E fica disponível no canal da OBA. Sim, canal da OBA. Como é que chama? No youtube.com. OBA Oficial, né? /OBA Oficial. O que tem nesse canal da OBA? Como fazer foguete do nível 1, do nível 2, do nível 3, foguete do nível 3, está tudo lá. Foguete do nível 4, não está lá, mas é igualzinho esse daqui, só muda o combustível. Foguete de propelente sólido, está lá também. A prova do nível 1, corrigida e comentada, está lá. Do nível 2, corrigida e comentada, está lá. Fazer foguete de combustível sólido, está lá. A prova do nível 3, que é essa daqui, vai estar lá também comentada. E as perguntas de astronáutica serão, inclusive, respondidas pelo José Bezerra Pessoa Filho, engenheiro, com doutorado e tudo, e que trabalhou por muitos anos no Instituto de Aeronáutica e Espaço, lá de São José dos Campos, e respondeu as 3 últimas perguntas, aqui do nível 3. Tá? Então, vai estar lá. O Bruno já está trabalhando na elaboração desse vídeo. Um outro que é preparado, parecido com esse, tá? Só que feito exclusivamente para virar prova comentada da UBA de 2019, nível 3.
mas nível 4 vai estar lá também. Tá? Cadê? O Iderlan Vale quer saber. E em relação aos alunos classificados para a etapa após ganhar medalha de ouro? Bem, lembre-se que a UBA tem vários desdobramentos, certo? E conta do regulamento, até está no cabeçalho da prova, alunos do ensino médio com nota maior ou igual a 7, né, na soma de astronomia e astronáutica, são convidados a participarem de um outro processo, né, de seleção para formar as equipes que vão representar o Brasil em Olimpíadas Internacionais. Então, os alunos que participarem esse ano vão ser orientados também a participarem desse processo adicional para concorrer a essas vagas, 10 vagas, para irem a 2 Olimpíadas Internacionais, das quais o Brasil participa. Tudo normal, pessoal. O que teve até o ano passado, vai ter esse ano também, só que, ao invés de fazer tudo em 2020, vão ter que fazer algumas coisas, né, como no começo de 2021, né, porque perdemos aí um semestre com essa pandemia, né? Tá bom? Ok, já pode sair o Alex FF? Já pode sair, Alex FF? Já estamos acabando, estamos dando tchauzinho para todo mundo aqui, né? Nono ano também está incluído? Claro, está incluído, né? Você é um ótimo professor? Obrigado, você é um amor, me disse aqui o Diego Caputo aqui, né? Você é um ótimo professor, muito obrigado, né? Alex FF, pode sair, Alex FF, pode sair. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção, pela paciência, né? Como diz lá o Faustão, pela audiência. E prepare-se, então, para sábado que vem. Mesmo horário, 5 da tarde, vamos aqui estar com mais uma live da UBA. Vamos ficando por aqui, que já abusei da paciência de vocês, né? Então, um grande abraço a todos vocês e bom final de semana.